Olá, boa tarde, sou o Dr. Antônio Martins de Farias, estou aqui mais uma vez, muito feliz, né? Quero desejar a todos aqueles que eu não cumprimentei um feliz ano novo. Hoje são quando eu estou gravando, né? 3 de janeiro de 2023, nós ainda podemos desejar feliz ano novo, só estamos três dias do ano, né? E muito obrigado ao meu amigo, minha amiga que tem dado seu like, seu dislike, tem feito seus comentários. Eu quero agradecer antecipadamente aos meus 312 amigos que acreditaram no meu trabalho, que estão inscritos no meu canal. Vocês, muito obrigado, vocês me ajudam muito. A todo mundo que assiste meus vídeos, por favor, não esqueça de dar o seu like, seu dislike, fazer comentário. É fundamental, de fundamental importância, né? Nós estamos iniciando o ano, né? Parece que um ano mais leve. Houve um descarrego, né? Aquele mau humor do presidente Bolsonaro acabou, né? Ele ficou 4 anos nos ameaçando com um golpe, com intervenção federal, mandar trocar ministro do STF, desobedecer ordens do Supremo. Sempre Bolsonaro só fazia coisas erradas, né? Mas graças a Deus ele é passado e não deixou saudade. Foi um mal educado, entrou por rol dos presidentes mal educados, se eu não me engano é o terceiro presidente, né, que se recusou assim a passar a faixa, que é um símbolo, né, um reconhecimento de que ele perdeu a eleição e que de forma democrática ele deseja vamos dizer assim, uma boa maneira do outro presidente assumir, ser feliz e ser sucedido, bem sucedido. Ficou o Bolsonaro, né, com essa, mas graças a Deus o presidente Bolsonaro, a equipe, né, lá a comissão lá de posse, né, que cuida da festa de posse, encontrou uma saída, colocou pessoas, brasileiros comuns, né, e entregaram a faixa ao presidencial ao sucessor. Acredito que é uma fórmula que ficará para sempre, ficará na história. Assim como é a história, já faz parte da história, né, presidente Bolsonaro é o terceiro presidente mal educado, eu me referi há pouco. E também o presidente Lula é o primeiro brasileiro que assume a presidência da República por 3 vezes. Nós não podemos contar com Getúlio Vargas, que ele teve 3 vezes, mas uma ele se impôs, que ele foi um golpe de Estado, né? Ele sempre deu golpe em 1930 e 1937, e saiu em 35, em 45 e só retornou em 51, 52, se eu não me engano, pela eleição. Em 54 teve o seu final trágico, que foi aquele dia 24 de agosto de 1954, quando ele deu um tiro no peito no quarto do Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Isso é lamentável, né? Mas então o presidente Lula está fazendo história, desejo ao Lula sucesso. Já falei nesse vídeo, não sou lulista, farei obviamente críticas e elogiarei quando for necessário. Até agora, 3 dias, não dá para a gente fazer nenhuma crítica, a não ser que ele começou a escolha, né, do seu corpo ministerial. É uma demonstração de que ele não vai governar para os brasileiros, mas ele vai governar para o Partido dos Trabalhadores, que ele ficou muito focado, e o Lula precisa também compreender que o Brasil de 2022 não é o Brasil de 2003, é outro país, são outras reivindicações, outras necessidades e algumas velhas que precisam ser tratadas e ser, obviamente, cuidadas com carinho. Bom, é exatamente o tema de hoje, né? O que eu vou falar de um tema, eu tirei aqui vou fazer uma análise do editorial do Estado de São Paulo, é um dos maiores jornais, né, de circulação no Brasil hoje, e na sua edição eletrônica do dia 3 de janeiro de 2023. O editorial fala muito bem aqui o seguinte, que as universidades e o Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, tem registrado consecutivamente, cada ano, menor número de inscritos, ou seja, cada ano que passa, menos jovens procuram a universidade. Claro que o Estadão, né, no decorrer do meu pensamento, a gente falará sobre o assunto, aponta diversas possibilidades das razões, né, de encontrar razão, porque cada ano que passa
os jovens estão se afastando mais da universidade. Eu não sou, como diz assim, eu não sou educador, eu não tenho gabarito para falar de educação. Eu tenho a educação como uma forma que eu, como estudante, né, que eu fui uma pessoa que fui para a escola com 20 anos, né, e tem pela educação um compromisso, né, até por isso que eu faço esses vídeos, né, que é uma tentativa de educar, de trocar ideia para que a gente se torne cada vez mais educado, cada vez mais desenvolvido. O Enem, que parece que no governo da Dilma, no governo Lula, ele foi criado com um objetivo, era fazer uma mensuração, uma medida, uma comparação, uma investigação para ver se o ensino médio estava sendo bem aplicado. E com o passar do tempo, acho que as universidades passaram a dizer o seguinte: a gente pega o resultado do Enem e faz seu vestibular, né? Agora parece que algumas universidades federais fazem vestibular separado, mas o Enem virou uma espécie de vestibular unificado. E o que acontece, gente? Por que os jovens estão se afastando? Por uma característica muito simples: eles não têm conhecimento de fazer uma prova do Enem. Mas eles saem do ensino médio analfabetos. O jovem estudante de Taquaritinga do Norte, aqui, que é um município que eu moro, que eu nasci, me criei, eu moro em Santa Cruz de Capibaribe também, mas vivo semanalmente em Serra dos Bois, que é município de Taquaritinga do Norte. Ele sai com 18 anos da escola analfabeto, porque a escola é muito ruim. Os prefeitos, né, não se preocupam em investir na qualidade da educação. Então esse jovem, quando ele vê um exame de um Enem no vestibular, ele treme, porque ele não tem conhecimento. Ele não tem conhecimento de história, ele não tem conhecimento de filosofia, ele não tem conhecimento de geografia, não tem conhecimento de matemática, não tem conhecimento de português, ou seja, eles saem analfabetos. Esse jovem, a jovem com 18 anos, ela não sabe fazer conta de 10% de 100, quanto é 10% de 100, quanto é 10% de 1.000. É culpa do aluno? Não, é a culpa da escola, é a prefeitura que pega 8, 12 milhões, põe no orçamento, mas gasta de uma forma errada, porque não gasta na qualificação do estudante. E com certeza também não é no salário do professor. Então, essa dificuldade das pessoas seguirem a universidade, especificamente a universidade pública, é não ter competência para ser, vamos dizer assim, aprovado no Enem. Porque se o Enem fosse, por exemplo, um exame que para medir a capacidade, a qualidade do ensino, ele não reprovava com tanta gente. Mas o que acontece? Chega na Universidade Federal de Pernambuco, estou dando exemplo, não sei se funciona dessa maneira. Ela diz: eu só tenho 100 vagas. O Enem, aí se inscreve 1.000. O Enem, a banca examinadora do Enem vai eliminar 900 e aprova apenas 100. Essa é uma realidade. Porque as universidades não têm mais vaga. Primeiro, falta de investimento. E segundo, os alunos não alcançam a nota mínima pela incapacidade de conhecer. Antônio, você está querendo ser um sabichão? Não. Eu lutei muito para passar na universidade pública, vestibular na universidade pública, mas não tinha competência. Essa é uma realidade. Eu fui estudar com 20 anos, quando eu fui para a escola pela primeira vez, no Rio de Janeiro, e o próprio colégio dizia: nós não preparamos vocês para passar no vestibular, nós preparamos vocês para dar um curso profissionalizante e vocês que se virem, a vida, o mundo abre-se as portas. 67% dos alunos que estudavam na minha escola, no Rio de Janeiro, eram porteiros, vigia, né? Empregada doméstica, empregado doméstico, motorista de ônibus, porque eles estavam analfabetos, né? Eles iam para o segundo grau no colégio, e o colégio dava essa chance, mas não tinha uma preocupação de preparar a gente para o vestibular. Eu hoje tenho 2 cursos superiores, sou contador e sou advogado por minha teimosia. Mas o Colégio de Santo Inácio, no Rio de Janeiro, qual sou muito grato e muito feliz por participar do Colégio de Santo Inácio no Rio de Janeiro, no curso noturno, obviamente, né?
porque ele prestou um excelente serviço à humanidade, né, naquela época, nos anos 70, início dos anos 80, e eu acredito que até hoje. Talvez esse curso nem tenha mais a dimensão que teve na minha época, porque graças a Deus diminuiu o número de pessoas analfabetas, o que é muito bom. Mas isso não significa que, porque diminuiu o número de analfabetos, tem pessoas preparadas para o mercado de trabalho. Não tem. Por quê? Porque há um erro de base, né? Um erro de base na educação. Essa educação esse erro começa nas prefeituras. Porque elas não ensinam o aluno a ter uma capacidade para investigar, né? Porque o aluno tem que sair de uma escola com capacidade investigativa, com interesse de ler, com interesse de descobrir as suas potencialidades, se ele pode ser um jornalista, se ele pode ser um advogado, se ele pode ser um médico, se ele pode ser um engenheiro. Isso é na escola, no ensino, hoje ensino médio, antigamente chamava primeiro e segundo grau, né, no meu tempo. A gente tinha que sair lá com as nossas tendências. Tinha no Colégio Santo Inácio, por exemplo, eles aplicavam para todo mundo uma coisa chamada, tinha um exame, né, de capacidade, e você te dava uma tendência, né? Se você queria ser médico, ser enfermeiro, ser engenheiro, né, você fazia. Eu fiz esse teste, qual é a conclusão que cheguei? A conclusão que o exame chegou é que eu precisava, né, de ir para a área administrativa. Então, o colégio no segundo grau ele tinha técnico em administração, enfermagem, que era um dos melhores cursos de enfermagem no Rio de Janeiro, né? E também desenho técnico para construir obras, prédios e sim. Então eu fui para a área administrativa, porque eu não tinha tendência de cálculo, né? Então isso é uma importância. Agora, ele, como eu falei, não preparava. Quem prepara o aluno do Enem são os colégios caros, colégios que cobram 8, 10 mil reais por mensalidade para o seu filho estudar lá. Quem pode pagar 6, 8 mil reais para o seu filho estudar no colégio? 10% da população brasileira, que é 10% da população mais rica do país, onde está concentrada a riqueza. 90% dessa juventude não pode fazer um Enem, eles estão proibidos porque eles são pobres, e o ensino público nas prefeituras do Brasil, de todo o Brasil, é de péssima qualidade. Está aí a minha avaliação, porque o número de alunos cada ano diminui a procura por passar na prova do Enem, por falta de capacidade. Não é porque ele está desinteressado, não, é porque ele não tem capacidade em função da qualidade ruim do ensino, desde a creche até o ensino médio, como é hoje, no nono ano, se eu não me engano. Então tem o Estadão, né, ele aponta que realmente os exames hoje, as empresas, elas estão criando universidades próprias. Então ela prefere contratar uma pessoa e preparar essa pessoa do que o diploma. Então está desestimulando a jovem ir para a universidade, porque algumas empresas preparam ele lá, ele entra para o banco, sei lá, o banco X, o banco Y, o banco Z, né? Que aliás todo banco agora tem um nome, né? Nomezinho, né? Virou engraçadinho, nome engraçadinho, não é mais os bancos que a gente conhecia, porque todo banco agora é B não sei o que, Z não sei o que, né? Então, por quê? Porque a universidade, ela não qualifica. A universidade pública, né? A universidade pública, que era sempre o governo federal, sempre investiu na universidade pública, no ensino da elite, né? Então, não a UNB da vida, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade de São Paulo, só estuda nessa universidade pessoas muito ricas, só forma a elite. Por quê? Porque falta essa base, essa estrutura do ensino básico das prefeituras, que é péssimo. Por isso que o aluno, o pobre, ele não tem acesso à universidade pública. Isso é um erro histórico do Brasil. Enquanto o governo não enxergar esse erro caótico, ele estará sempre prestando um péssimo serviço à sociedade brasileira. Então, que esse próximo ministro da Educação desse governo de Lula, né, que consiga enxergar esse erro, né, erro histórico do Estado. Ele nunca se preocupou com a educação do pobre. O pobre tem que pagar para se formar, como eu paguei a universidade particular durante toda a minha vida. Sei que o artigo o meu vídeo está ficando longo, mas a gente precisa concluir, né? O governo Lula
criou o tal do ProUni. É bom? É, mas é uma situação que aconteceu? O ProUni, todo mundo foi para a universidade particular, mas as universidades pararam com a qualidade. As faculdades hoje são muito ruins, né? Primeiro, essa de ensino à distância, eu auxiliei dois, né, dois formandos fazer o seu TCC numa determinada cidade, e eu fiquei constrangido, porque quando eu mandava ele ler um livro, ele dizia: eu não sei o que é isso, não sei. Como é que uma pessoa terminando o curso não sabia, né, de educação, não conhecia Paulo Freire, não conhecia Anísio Teixeira, nunca tinha ouvido falar em muitos educadores que você precisa, né, de Zygmunt Bauman, nosso sociólogo, que era muito amigo de Brizola, que agora que fez os colégios no Rio de Janeiro. Darcy Ribeiro, lembrei, né? Paulo Freire. Paulo Freire foi hostilizado nesse governo Bolsonaro. Por que Paulo Freire foi hostilizado no governo Bolsonaro? Porque o educador Paulo Freire fala da igualdade da educação, que todo mundo tem que ter a mesma oportunidade. E um governo de elite, como é o governo de Bolsonaro, não pode dar espaço a uma teoria de Paulo Freire, porque ele é elitizado. O governo Bolsonaro foi um governo para as elites, né? Um governo da elite formado para as elites. Então, o ProUni de Lula teve esse benefício, levou muita gente para a faculdade, mas não fiscalizou as faculdades. E a qualidade de ensino nas escolas particulares está um desastre. Está muito ruim. Se ele passar o MEC, aquele exame que as universidades, que o MEC faz na universidade, se ele passar de 2 em 2 anos, ele vai fechar muita faculdade, porque elas não têm capacidade técnica, elas não têm professores bons, elas não contratam mestres, é tudo professor de péssima qualidade. Assim. Então, os professores não investem agora com esse ensino à distância, o EAD, não estou condenando o ensino EAD, mas os estudantes fazem... olha, eu fui a uma faculdade, eles me deram um livro, eu fiquei com vergonha. Quando eu li um livro da própria universidade, eu fiquei com vergonha de pô-lo na minha estante, eu me recusei, esse livro não está na minha estante, porque é de tão mal escrito. Falei: meu Deus do céu, sobre direitos humanos, eu imagino o aluno dessa faculdade. Então, essa questão, né, o editorial de São Paulo fala que as faculdades têm que voltar a ser dinâmica, porque, gente, é uma realidade, é o seguinte: eu tinha um professor de matemática em Brasília, chamado professor José Fontes Nogueira, e ele dizia: tudo no mundo muda, menos a escola. A escola continua a mesma coisa, todas as tecnologias, tudo, mas é aquela velha história: o professor numa sala de aula, ganhando pouco, reclamando que ganha pouco, e uma sala cheia de alunos também desinteressados, porque nada estimula. As universidades, as escolas têm que estimular o aluno a investigar, a pesquisar, a falar. Por que eu falo, gente? Eu falo pela necessidade que sempre me privaram. Eu nasci numa ditadura, eu cresci numa ditadura militar. Então as pessoas mandavam eu me calar. Quantas festas eu fui em Brasília e as pessoas mandavam eu sair porque eu estava discutindo política, porque era proibido discutir política em 83, 82, 84. Eu fui expulso de muitas festas porque eu me juntava com o meu grupinho, ao invés de falar de mulher bonita, não sei das quantas, a gente falava de política. Quando o dono da festa descobria que a gente estava falando de política, porque estava sempre em regime de emergência em Brasília, quantas vezes nós saímos? Eu fui expulso de várias festas, porque eu nunca abri mão da minha liberdade. Eu vivi nessa... Então a gente precisa ter essa liberdade. Essa liberdade só vai adquirir com conhecimento. Quando os municípios se conscientizarem de fazer... Gente, os municípios do Brasil precisam de tomar consciência de que a educação é fundamental. Eles precisam de investir muito em educação, melhorar a qualidade da educação, incentivar os alunos a serem eleitores. As escolas municipais não têm biblioteca. Como é que um aluno vai aprender se ele não tem livros? Então, essa avaliação que eu faço, então a sociedade brasileira precisa de cobrar dos nossos vereadores, dos nossos prefeitos, que eles investem em educação, para que os seus filhos, né, nossos filhos, nossa futura geração... Gente, nós estamos construindo gerações de pessoas analfabetas. Isso é muito triste.
Daqui a 20, 30, 40 anos, o futuro do Brasil é péssimo, porque não se investe em educação. 90, talvez 10% da população, que são os filhos dos ricos, estuda em grandes universidades, na Universidade Pública do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Brasília, de Recife, de Maceió, de Aracaju, de João Pessoa, de Teresina, de São Luís. Mas e o pobre? O pobre tem que ter a chance, tem que ter igualdade nesse país. As desigualdades regionais, elas têm que estar previstas na Constituição, lá no artigo 3º, é uma norma programática. Acabar com as desigualdades regionais. As desigualdades regionais só chegarão ao fim quando o governo investir em educação e tirar o povo do atraso. Do contrário, nós vamos ser sempre um país violento, um país que tem oportunistas, extremistas, radicais como Bolsonaro, né, e oportunista e populista, que engana o povo. Entendeu? Então, a gente precisa de investir em educação para que políticos populistas como Bolsonaro não apareçam mais no nosso país. Ok, gente? Muito obrigado e até a próxima.